Bom, hoje iremos falar sobre Rousseau e as suas críticas sobre a propriedade privada. Rousseau disse que os sinais representativos da riqueza consistiam em propriedades e animais. Quando não se tinham mais espaço às terras dos outros, do lado, uns queriam as terras dos outros e prosperar à custa dos outros. Quando isso aconteceu, houve então a vontade humana de querer se dominar uns sobre os outros. Antes que tivessem inventado os sinais representativos das riquezas, elas só podiam consistir em propriedades e animais, os únicos bens reais que o homem podia possuir. Ora, quando as heranças cresceram em números e em extensão, a ponto de cobrir todo o solo e tocaram-se uma das outras, uns puderam prosperar e expensas dos outros, e os supranumerários que a franqueza ou indolência tinha impedido por seu turno de adquirir, tendo-se tomado pobres sem nada ter pedido, porque tudo mudando à sua volta, somente eles não mudaram. Viram-se obrigados a receber ou roubar sua subsistência da mão dos ricos. Daí começaram a nascer, segundo os vários caráteres de uns e de outros, a dominação e a servidão, ou a violência e os roubos. Assim, os mais poderosos fazem de suas forças uma espécie de direito ou bem alheio, sujeitando tudo ao poder legitimado pela propriedade, tornando os homens ambiciosos e maus. Ergueu-se entre o direito dos fortes e o primeiro ocupante um conflito perpetuou que terminava em combates e assassinatos. A sociedade nascente foi colocada no mais tremendo estado de guerra. Através da propriedade privada, o homem passou a ser escravo do seu trabalho. O poder passou a ser vinculado à posse de propriedades, de terras, de bens. A sociedade constituída em hierarquia entre os homens fez do homem sujeitos uns escravos que trabalham para outros, que se diziam patrão, por possuírem propriedades, uma relação de ricos proprietários e pobres não proprietários. Rousseau define como sendo a propriedade privada responsável pela desigualdade social, pelo fato de colocar sobre o homem uma hierarquia de poder que provém da aquisição de bens e da propriedade. Cria-se uma concepção de sociedade desigual e de injustiça social, havendo uma dominação entre os homens, onde os privilégios pertencem aos mais ricos, mais poderosos. Rousseau não tenta eliminar a propriedade privada, mas sim acabar com a excessiva desigualdade de patrimônio e dar direito a todos os cidadãos, não como uma conquista de trabalho, como condenação do homem, mas como seu direito. Todo homem tem naturalmente direito a tudo que lhe é necessário, mas o ato positivo que o torna proprietário de algum bem o exclui de todo o resto. Estando feita a sua parte, a ela se deve limitar, e não tem mais direito à comunidade. Em seu livro O Contrato Social, Rousseau investiga por que a sociedade se instituiu. Uma frase que resume bem esse espírito é: o homem nasce livre, mas se encontra a ferros por toda a parte. Ela mostra o contraste entre a condição natural do homem e a condição social que abafa a liberdade. Trata-se da passagem natural para a passagem convencional, sendo que a condição do homem natural se refere ao homem que ainda não vive em sociedade, por não lhe ser ela necessária, bastando-lhe somente a natureza para a satisfação das necessidades essenciais. No tocante ao estado de natureza, Rousseau explica que não há propriedade, tudo é de todos, podendo um homem usufruir uma terra apenas para plantar o necessário para sua existência. Refere-se a uma época primitiva em que o homem vivia feliz.
Foi a sociedade que o tornou escravo e mau. A época do estado de natureza terminou devido ao progresso da civilização. A divisão do trabalho, a propriedade privada, criando diferenças irremediáveis entre os ricos e pobres, os poderosos e os fracos. Para Rousseau, o homem se corrompe após a instituição da propriedade privada, pois esta estimula e perverte os instintos mais egoístas do homem. Representa o domínio dos fortes sobre os fracos, do rico sobre o pobre e do esperto sobre os ingênuos. A propriedade privada restabeleceu uma superioridade entre homens e uma desigualdade entre eles. Rousseau dizia que um homem, como ser natural, é corrompido pela sociedade e sua desigualdade. Um homem corrompido passa a agir com a força, transformando o Estado em sociedade violenta, criminalizada e obscura. Sem justiça social, diante disso, quais são as consequências que a propriedade privada causa no homem e suas relações com a sociedade como um todo? O objetivo geral dessa pesquisa é revelar qual é a função da propriedade que consequência a propriedade privada gerada na desigualdade.